dia, sim, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Pessoal, bom dia. E alguém me ligou aqui no FaceTime agora mesmo. Seja Jesus, me ajuda. O que eu faço para encerrar o FaceTime? Meu Deus. Enfim. Bom, estão ligando aqui. Mas hoje, domingo, dia 29 de junho. Friozinho em Curitiba, clássico, maravilhoso. Hoje tem muito pela frente. Eu declaro para vocês uma semana virtuosa. Declaro para vocês uma semana cheia de surpresas. Eu creio que Jesus quer surpreender sua igreja. Hoje tem um convidado especial aqui. Vocês já conhecem muito bem ele. Acabou de entrar aqui. Vini Sidney vai trazer um pouco para a gente de edificação. Vai trazer um pouco de palavra. Ele tem idealizado um projeto chamado A Mesa, e uma das marcas do Vini é que o Vini é o cara da mesa. Quando se fala em mesa, é com ele mesmo. Ele adora a mesa, ele é um amante do café, ele é um aprendiz do vinho, e ele está muito empolgado de poder estar aqui nessa manhã. Então, Vini Sidney, vocês já devem ter ouvido falar um pouco da história dele, mas ele vai rapidamente depois eu apresento ele. Mas primeiro quero deixar aqui para vocês um código de Provérbios 22:17. 22:17, 2217. Guarda esse código de hoje. Opa, hoje não é domingo, hoje é segunda-feira. Putz, foi mal. Eu olhei ali domingo, pensei, Chico, domingo, o que tem domingo? Mas enfim, hoje é segunda-feira, domingo foi ontem, obviamente. Me perdoe, hoje é segunda-feira, 29 de junho. Não sei por que eu falei domingo, meu Deus do céu. Eu acho que meu domingo não acordou ainda aqui. Mas o código hoje é Provérbios 22:17, que diz assim: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Para que a tua confiança esteja no Senhor, eu quero dar-te instrução hoje a ti mesmo. Ele começa dizendo o seguinte: faça duas coisas. 3. Primeiro, inclina os teus ouvidos. Segundo, ouve as palavras. Terceiro, aplica o coração ao meu conhecimento. Porque é coisa agradável guardares no teu coração e os aplicares aos seus lábios. Para quê? Daí ele explica por que isso. Por que eu preciso inclinar os ouvidos? Por que eu preciso ouvir as palavras dos sábios? Por que eu preciso aplicar o meu coração ao conhecimento? Para que a tua confiança esteja no Senhor. As pessoas estão tentando ter a confiança no Senhor, mas esquecem que existe um caminho para isso. Ter a confiança no Senhor não é você fazer figas e você falar assim, no Senhor, não. Isso é vazio, isso é infundado, isso na verdade não te dá substância para você se sustentar no dia da dificuldade. Eu creio que hoje, mais do que nunca, nossa confiança precisa estar no Senhor. Hoje pela manhã eu olhei alguns compromissos financeiros que nós temos para fechar o mês ainda. E quando eu olhei esses compromissos financeiros, minha conta já explodida de todo jeito, eu falei assim: a minha confiança precisa estar no Senhor. A minha confiança precisa estar no Senhor. Porque eu não fiz nada além daquilo que Ele colocou em mim, o querer, e Ele também vai colocar em mim o realizar. E é impressionante porque o pior de tudo é você ter esse recurso. Fulano deve 5 mil, o outro deve 25 mil, o outro deve 30 mil, e o recurso simplesmente não vem. As pessoas simplesmente não pagam. E o fato delas não pagarem, isso gera uma reação em cadeia. Existe um peso do coração, um estresse. Imagine, minha conta praticamente nunca ficou no cheque especial, e por conta de falta de pagamento daquilo que é devido, aquilo que é meu, eu estou vou. E de repente você fala assim: meu Deus, o que eu faço? E na verdade nessa manhã o Senhor falou assim: a tua confiança precisa estar no Senhor.
A tua confiança precisa estar no Senhor. Só que para isso tem um caminho. Em primeiro lugar, inclina o ouvido. Ei, ele podia escrever aqui, inclina a orelha. Você pega a orelha aqui e inclina. Só que o ouvido é uma coisa, a orelha é outra. Eu costumo dizer que com a orelha você escuta, mas é com o ouvido que você ouve. Existem pessoas que não ouvem nada escutando tudo. Outras pessoas, elas não escutam nada, mas vivem ouvindo alguma coisa. E as pessoas falam, mas Cal, como é que você ouve Deus, cara? O que você escuta? Eu não escuto nada. A questão é que Deus ele fala no entendimento. O teu ouvido, tua orelha, ele recebe um estímulo auditivo. Mas na verdade, quem contabiliza, quem faz dar sentido para a coisa é o teu entendimento. E você ouve com o entendimento. Esse texto está falando assim, ó, ouve, inclina os ouvidos. Inclina os ouvidos, ou seja, direciona o que você está ouvindo. Segundo, ouve as palavras dos sábios. Inclina para quê? Inclina para o jornal, inclina para a internet, inclina para os sábios. Ouve as palavras dos sábios. Amanhã eu vou fazer um vídeo, 3 ferramentas para você se manter inspirando em casa. Como é que você se inspira aí? Escreve aí para mim, rapidinho aqui. Como é que você se inspira? Quais são as fontes de prazer que você tem na tua vida? Você sabia que o prazer é o campo da criatividade? Uma pessoa criativa é uma pessoa que diariamente na rotina ela tem prazer. Agora você imagina, o cara acorda 4h30, 5 horas da manhã, ele pega o metrô, fica 1h30 dentro daquele metrô apertado, o cheiro de manhã já está difícil, de tarde nem se fala, as pessoas estão sendo assaltadas ali dentro, a mocinha está sendo aliciada de alguma maneira, sempre existe ali um vendedor, sempre existe é uma pressão social dentro de uma lotação. Ele chega já nessa condição no trabalho é cobrança de manhã até de noite, resultado. Eles comem de pé, alguns comem por 15 minutos, outros só tem 3 chances no dia de fazer xixi. Volta pro metrô, entra no metrô, termina morto, chega em casa já tem que acordar no metrô para ir do ponto para casa. Chega em casa, tem filho, tem família, e de repente ele só quer saber de dormir. Ele não assistiu nada, ele não leu nada, ele não cantou nada, ele não orou nada. E essa é a realidade da massa brasileira. Agora eu te pergunto, onde está o prazer nisso? Ah, mas meu prazer, cara, é viagem. Ah, meu prazer é ir para a praia. Mas está muito longe ainda de ir para a praia. Está muito longe ainda o dia da tua viagem. Se você ficar esperando o dia da tua viagem, a Bíblia diz que a esperança tardia, a esperança adiada, adoece o coração. E você começa a enfermar e ficar ansioso, não porque você está mal, mas é porque está muito longe ainda daquilo que você tanto gostaria. Por isso quero incentivar você a colocar uma fonte de prazer na tua rotina. Fonte de prazer. Você precisa achar uma fonte de prazer. A Su fala aqui, a minha inspiração é estar com a minha família, ler, viajar, conhecer pessoas. Conhecer as pessoas é uma chave. Muito bom. Conhecer as pessoas não te custa dinheiro. Conhecer as pessoas não é uma questão de network, não. Conhecer as pessoas é a tua capacidade de você ser agradável para as pessoas. A Nick está dizendo, em tudo da graça, lembrar disso me inspira. Experimentar o amor de Deus na minha família e amigos. Muito bom. De novo, relacionamento. A Mayara gosta de ler. O Cezão, a fonte de prazer dele é servir as pessoas e aprender com elas. Cara, o César me inspira, mano. O César é um cara brilhante. Minha alegria é acordar e viver. Muito bom. Gosto muito de ler e escrever. Muito bom, pessoal, muito bom. Percebe que na verdade as coisas mais triviais da vida são as que dão mais prazer? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você, separe o white space, faça um espaço em branco na sua rotina e coloque ali, separe o tempo de prazer. Amanhã eu vou falar sobre 3 maneiras de você se inspirar em casa.
Eu vou falar o que eu escuto, vou falar o que eu assisto e vou falar depois o terceiro sobre como você pode de fato edificar. Você fala assim, calma, de onde que você sabe isso aí? De onde que você se inspira? De onde? Eu vou te ensinar amanhã. 3 ferramentas aqui, ó, no teu celular, no teu YouTube e assim por diante. Beleza? Então vou chamar aqui meu convidado hoje. Sejam todos bem-vindos, meus amigos queridos, que vocês sejam mais uma manhã amplamente abençoados aqui com o nosso querido irmão Vini Sidney, pastor aqui em Curitiba. Estou chamando ele aqui. Dutra, abraço, Dutra. Fala, Macaulay Culkin. E aí, mano? Olha que legal. A maioria das pessoas falando que é fonte de prazer estar com as pessoas. E isso justifica bastante a angústia e depressão de algumas. Muito bom. Tá por aí, Vini? Vini. Vini tá entrando aí. Ó, Nica. Ô, Nica. Tudo bem contigo? Voltou. E aí, mano? E aí, bom dia. Bom dia a todos. Buenos... Esqueceram de mim, mano? Esqueceram de mim, parceiro? Esqueceram de mim, né? Pessoal, então bom dia. Esse é o Vini Sidney. Ele é natural de Santa Catarina. Se mudou para Curitiba recentemente. É um cara que tem sido uma joia rara que a vida, a internet trouxe para a gente aqui e de uma maneira muito sobrenatural. É um cara que deixou casa, deixou pai, mãe, deixou amigos, deixou ministério. Literalmente ele escutou uma voz dizendo assim, ó, sai da tua terra e vai para uma nova terra que eu te mostrarei. E eu tô nessa nova terra, eu fui encontrado por ele nesse destino. Os caminhos se cruzaram de alguma maneira. E hoje ele tem sido assim um cara literalmente da casa, tem sido meu parceiro, meu amigo. Tomamos já algum vinho junto, um cafezinho junto e volta e meia a gente tem se construído numa maneira onde eu, na minha geração, uma ou duas gerações à frente dele, tenho derramado muita coisa para ele, tenho incentivado ele a muitos caminhos e com certeza vocês vão ouvir falar muito desse jovem ainda, desse rapaz nesse país, né? Nós acreditamos que existe uma palavra de Deus sobre Curitiba, nós estamos apenas correspondendo com ela. Nós sabemos que de Curitiba Deus tem levantado uma voz profética para toda a nação, não só na política, mas também na tecnologia, na economia, nos negócios e também na reforma nacional a partir da escritura. Então, estou muito empolgado e você morar em Curitiba para mim é um prazer, um privilégio, uma honra. Então, com vocês aí, Vini Sidney, fica à vontade, irmão. Bom, é muito legal poder compartilhar a vida e gerar vida com pessoas como o Cal, né? Curitiba realmente tem uma atmosfera diferente e sempre que a gente vai falar alguma coisa, a gente sempre pensa antes, né? Eu fui ensinado assim, pelo menos. Só que hoje aconteceu algo diferente aqui na minha casa e me permita compartilhar. Eu acordei hoje mais cedo e com um choro engasgado, assim, e achei muito estranho. Muito estranho. Então eu comecei a fazer a minha mala, eu vou para Vitimarsum hoje, e eu senti uma atmosfera diferente aqui em casa. Diferente, assim, eu tô meio inchado até. E aí a presença de Deus me tomou de um jeito e me veio uma gratidão, assim, né? E uma pergunta que acho que todos nós, em determinado tempo da nossa caminhada, a gente tem que fazer é onde eu estaria se a luz de Jesus não tivesse chocado com as trevas onde eu vivia? E aí começou a me vir lembranças, né? Começou a me vir histórias, Quero ser bem vulnerável com vocês nessa live hoje, assim, porque talvez a gente tem falado tantas coisas, né, mirabolantes, assim, e é incrível isso, mas eu comecei a lembrei que
há 7 anos, 6, 7 anos atrás, foi bem nessa época do ano que eu comecei a conhecer Jesus. Eu comecei a lembrar da cidade onde eu morava, dos amigos onde eu tinha, e, e glória a Deus pela luz de Jesus ter chocado com a minha realidade um dia, né? E o interessante é que a gente sempre vai ser refém do passado se a gente crê nesse passado ainda mesmo em Jesus, né? Porque se eu aceitei Jesus, ele não mudou a minha vida. Se eu aceitei não, né? Acho que virou tão clichê. Se eu acreditei que ele me aceitou primeiro, a minha vida não muda só daqui para frente, mas o meu passado também foi mudado. É, E aí, aquele passado, ele se tornou uma lembrança. é, Ele se tornou uma história. E aí Jesus me vê dali para trás como ele sempre me viu. Eu só reconheci daqui para frente. Então, quando eu comecei a pensar nisso, me veio um sentimento de gratidão muito forte, assim, de estar aqui. Ó, hoje é uma segunda-feira, e hoje eu não consigo, Carl, não consigo acreditar assim no que a gente está vivendo, sabe? Às vezes parece que se alguém me contasse eu não ia acreditar, porque as pessoas elas estão com medo em casa, as pessoas estão trancadas, e eu entendo, né? Tem toda a questão da pandemia, mas eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida. Eu estou pregando o evangelho, estou amando pessoas, eu estou sentando em lugares onde estou sendo amado, estou compartilhando o amor. E até uma pergunta que eu deixo para qualquer um que está nos assistindo aí, né? Talvez você está me assistindo e está falando, mas eu sempre fui crente. Então faça a pergunta, mude um pouco a pergunta. Onde eu estaria se Jesus não tivesse encontrado os meus pais, os meus tios, né? Para que você hoje pudesse ter essa linhagem, né? Essa família a qual você nasceu num lar cristão. Então eu comecei a pensar muito sobre isso, assim, onde eu estaria hoje, né? Onde eu estaria agora falando sobre, mesmo sendo crente. O Rômulo Carvalho tá falando aqui para mim, só faz live sem comentários. Tá querendo comentar aqui, ó. No final a gente abre os comentários. Onde nós estaríamos, né? Onde eu estaria se eu não tivesse largado tudo e vindo para cá? Como eu estaria vivendo? Acho que Jesus, ele é a luz que choca com a realidade do homem. E quando essa luz, ela faz essa fusão, não é? E nos tornamos um, a face de Deus começa a resplandecer em nós. Então, para mim é muito, muito bom, Cal, poder hoje falar que eu moro nessa cidade, falar que eu posso aprender com pessoas incríveis, falar que eu vou casar aqui, que eu vou continuar meu ministério aqui. Hoje, dizer que eu amo esse lugar me faz pensar que Deus não erra. Muitas vezes nós terceirizamos nosso erro para Deus, ou muitas vezes somos negligentes com as escolhas que devemos tomar. Mas eu não sei como eu escolhi estar aqui, mas eu sei que Ele escolheu antes de mim. Então, é muito bom poder lembrar do passado e se alegrar com ele, né? Eu assisti uma entrevista e esses dias eu vi que aquela pessoa tinha um problema com o seu passado, e aí o amor e o perdão resolveu o problema do passado, né? Só que na verdade eu prefiro crer que aquele passado é um passado que eu lembro, mas não é o passado que Jesus lembra. Assim como o futuro que eu quero daqui para frente é o futuro que são dos meus planos, mas pode ser totalmente diferente daquilo que Jesus já tem pronto para mim. não. Então, o sentimento. Hoje eu acordo e começo essa semana com um sentimento de alegria, Carl. Se a gente olha para as nossas, eu vi, né? Eu tô aqui desde o início, você falando sobre recursos. Se eu olho para isso, se eu vejo isso, eu fico doido também. E aí a gente volta para crer em Deus, né? Tem tanta gente que tem a única coisa que ela é rica, ou os outros, a única coisa que tem é um casamento. E eu disse esses dias, eu abri mão de um momento para viver uma vida, né? Talvez essa caminhada nos oferece um momento e eu abro mão desse momento para viver uma vida. Então, o momento pode me proporcionar um carro bom, pode me proporcionar um bom salário, pode me proporcionar recursos, mas uma vida me proporciona plenitude, não é? Uma vida me proporciona um favor de Deus, uma vida com Ele me proporciona uma vida em paz.
Então, isso é maravilhoso. Poder voltar à simplicidade da mesa e gerar vida uns nos outros. Isso para mim não tem preço, não tem preço. É interessante que o passado, ele é um assunto mal resolvido para muitas pessoas. E eu percebo, só um minuto. WhatsApp. Ok, but then don't come back here, okay? I'm online here, right? Love you. You want to say hi here? Ah, come on, just hi for everyone. Just hi. Say hi, everyone. How are you? Look who's there. Ah, Vini's there. Say hi, everyone. Say hi. God bless you. So, Melanie. Melanie is here. Então, o que eu percebo, o passado ele é astuto e o passado é uma voz que grita na orelha de muita gente ainda. Existem pessoas que no ato sexual, eles têm problemas sexuais hoje porque existe um passado acusando eles. Existem pessoas que não conseguem se aproximar de um pai ou não conseguem acreditar na verdade de um pai hoje porque existe um passado lá atrás que grita ainda, dizendo, não, teu pai é picareta, teu pai é mentiroso. De novo ele vai te enganar. E uma coisa que eu aprendi na vida é que passado não existe mais. Não existe passado. Se você pegar lá, eu sempre dou esse exemplo, né? Se você pegar o Pelé, chegar para a tua geração hoje e falar, ô, e o Pelé? Você não encontra mais o Pelé sendo herói da tua geração. Aí você vai falar, os caras falam do Pelé aí 80 anos atrás, em 1950, parece que ele jogava bem bola. Mas, cara, o Pelé é ninguém para você hoje. Para várias pessoas, o Pelé é ninguém. Só que, pro Pelé continuar sendo o herói, imagina, ele é o rei do futebol no mundo. O cara que em 1950, 1970, você começa a falar com o cara vai falar do Pelé, assim, umas coisas bizarras, loucas. Só que qual que seria a única maneira do Pelé continuar sendo ele hoje? É que se ele voltasse lá no passado, pegasse lá no museu os troféus dele e saísse andando com os troféus debaixo do braço. Assim como a gente não consegue trazer os nossos méritos para o dia chamado hoje, olha que interessante isso. Assim também você não consegue trazer os teus deméritos para o dia chamado hoje. Só que é isso que a gente faz com o nosso passado. É como o Pelé andando com o troféu debaixo do braço. Se o Pelé aparecesse com o troféu debaixo do braço, tentando mostrar que ele era o rei do futebol, que era o herói, ó, já ganhei 4 títulos mundiais e tal, todo mundo ia falar assim, nossa, ó, o cara viajou, mano, o cara pirou. Só que isso que a gente faz com os nossos deméritos, é isso que a gente faz com as nossas experiências negativas, a gente anda com elas debaixo do braço. Então, quando a gente chega numa mesa e tem a oportunidade de conversar, a gente já começa. Não, porque meu pai, quando eu era pequeno, não, porque minha avó, não, porque eu fui criado não sei aonde. Meu, só essa semana eu conversei com 2 pessoas que realmente mexeram comigo. A primeira é uma pessoa, uma criança que aos 7 anos ela foi tirada de pai e mãe porque ela morou dos 4 aos 7 anos na rua com a mãe. A mãe era pedinte, era louca de tudo. E aí pensa que eu sentei essa semana, tive o prazer de sentar essa semana com uma moça que hoje tem 34 anos, que era uma dessas meninas que quando ele passa na rua tem uma mãe ou um adulto com 3 criancinhas em volta ali, comendo uma bala que encontrou no chão. E essa pessoa foi parar dentro de um orfanato com 7 anos de idade, que ficou até os 18 anos no orfanato, deu um rolê na vida, viu a mãe morrer, viu o pai morrer, e hoje ela olha para mim e fala, Cal, aqui eu sei que você vai me impulsionar para o destino que eu fui criado. Mas eu tive que romper com o meu passado. E aí é interessante porque o passado para ela não estava vivo, estava morto. Era um passado assim, tipo... Eu vi a virtude dessa moça que desde 2017 ela vem numa construção onde, na verdade, ela conseguiu calar o passado. Ela conseguiu desligar a chave geral do passado. Aí, sexta-feira, tomei café da manhã aqui com uma amiga muito querida nossa. Ela falou assim, Cal do céu, minha filha fez 18 anos. E chegou pro pai dela e falou, ó,
o meu tio fulano me abusou dos 9 aos 11 anos. Com 18, ela se sentiu segura, amparada pela lei, para chegar e confessar que o tio abusava ela. Pensa que esse tio hoje, ele tá ali, ó, ele continua sendo tio. E aí essa mãe com o coração muito quebrado e falando, e agora, cara, o que a gente faz? Ó, primeiro, se quiser ir lá dar um pau no tio, me chama, que eu gosto disso. Eu tenho que ir lá e dar um couro bem dado, igual eu faço com os meus filhos. Só a diferença dos meus filhos, eu não preciso usar tanta força. Mas é o mesmo princípio. Se coloca um na frente do outro e encerra o passado. Ó, encerra o passado. Tem que cortar dos dois lados o fio do passado. Por quê? Porque o passado só tem um jeito de você manter ele vivo. E esse jeito se chama lembranças. A única coisa que te ancora ao teu passado é uma lembrança. Se você romper com essa lembrança, aí você fala assim, calma, como é que eu faço para esquecer? Tem um exercício mental. Se chama comunicação imagética cerebral. Toda lembrança é uma imagem do seu cérebro. E aí você precisa ter a habilidade de você desenvolver uma nova imagem que substitua a imagem anterior. Se você continuar com essa imagem do teu passado, todos os dias esse passado vai estar vivo dentro de você. Porque o cérebro, ele não discerne entre o que é imaginário e do que é real. Por isso que a gente sofre tanto. 95% dos nossos medos, eles nunca vão existir, nunca vão acontecer. Só que por que a gente teme tanto? Porque o cérebro, ele pensa que é de verdade. Aí você vacila, você não comunica direito com o teu cérebro, e aí o teu cérebro, o teu corpo reage. Aí vem depressão, vem ansiedade, vem síndrome do pânico, vem... Imagina, essa semana um amigo, pai do amigo nosso, o cara tentou se suicidar, velho. Aí você chega lá, o cara tem 10 imóveis, o cara tem família, a esposa linda, tem filhos que já tem netos, o cara já tem uma vida assim, zero de problema pro cara pensar nisso. Só que o cara tá tão afetado pelos medos que o medo gerou nele a tentativa de suicídio. Pensa, não aconteceu nada, ele não tá em dívida, não tem agiota na casa dele, não tem um filho que ele morreu atropelado, nada. Aí você fala, cara, como assim, mano? Aí o cara fala, não, primeiro que eu tô me sentindo infrutífero no ministério. Aí você vai ver, o cara é daqueles caras assim, workaholic na igreja, sabe? Diácono, presbítero, assembleano. Que o cara só se sente sendo se estiver fazendo. E aí no final, esse cara precisa substituir a imagem cerebral. Precisa romper. E eu quero encorajar quem está assistindo essa live aqui a você pegar todas as imagens do seu passado, mano, perto delete. Quando alguém passar por perto desse assunto, você faz de conta que não é com você. Por quê? Porque se não existe para você, não ressuscite o teu passado. Não pesque no seu passado. Uma coisa é você falar do seu passado como uma superação. Outra coisa é você ficar lambendo o teu passado como uma ferida. E de fato, quanto mais você supera o seu passado, mais você vai ser uma autoridade naquilo que você superou. Existem pessoas hoje com histórias que eu olho e falo, meu Deus, eu seria assim, ó, eu já sou tido meio maluco, meio louco. Mas com a história daquele cara ali, eu seria um kamikaze, mano. Meu, existem algumas histórias hoje no mundo que as pessoas deviam colocar elas, queriam uma granada, segurar nelas assim e explodir o mundo com a história delas. Falando, não, isso aqui aconteceu comigo. Não é com o fulano de tal, foi lá no meu endereço, foi meu pai, foi minha mãe, isso aqui foi no meu bairro. E a gente tinha que usar a nossa história como uma matéria-prima para pavimentar o futuro da outra geração. Só que as pessoas, elas ou ocultam o passado ou sempre estão lambendo ele. Mas não, teu passado ele precisa ser preso lá, né? Teto de justiça. Eu gosto muito da passagem quando Deus chega para Moisés e fala, Moisés, pega a víbora. E Moisés olha e fala, qual que é a lógica? Pegar uma cobra. E aí ele vai pegar a cobra e Deus fala, não, pega pela cauda. Ninguém pega uma víbora pela cauda. Coisa mais lógica, que você pega uma cobra pela cauda, ela fica com o corpo inteiro dela para te atacar.
E Deus fala, não, não, pega pela cauda. Ele não pegou pelo pescoço aqui, né? Vibras pega aqui e contém ela. E aí quando ele pega pela cauda e ele levanta, a cobra se torna um cetro. E cetro é um instrumento de justiça. E o que eu entendo desse texto? Que o teu passado é o teu cetro de justiça. Enquanto ele é uma cobra, ele te ameaça. Enquanto você não pega teu passado pela cauda, ele sempre vai te ameaçar. Sempre vai te pôr medo. Não. Mas a hora que você pega ele pela cauda e você levanta ele para o rumo certo, para o povo certo, aquilo que te ameaçava é aquilo que, na verdade, vai ser a voz de justiça para libertar um povo. É, Então, você que está na live, eu quero te desafiar. Pega o teu passado pela cauda, mano. Tem assuntos na tua vida que talvez você nunca tocou neles. Esquecer não cura. Não é para esquecer, é para você substituir a imagem, é para você tratar esse assunto a tal ponto que ele seja uma víbora que virou cetro. Ah, abuso sexual infantil. Tem gente que nunca falou. Eu não estou falando para falar para o marido, não estou falando para falar, estou falando para falar para qualquer pessoa. Porque você não é aquilo. Aquilo não pode te ameaçar, aquilo não pode passar perto das pessoas falarem: ah, agora entendi, por isso que ela é assim. Ah, por isso que fulano é assado. Não, é o contrário. Por isso que eu não sou como eu poderia ter sido. Fizeram isso comigo. aí. E eu sei o que eu poderia ter sido. Graças a Deus eu não fui, né? Então, É isso aí. é fantástico. O passado me fascina. Eu ia nas escolas públicas, eu pregava isso, cara, para 100, 200 alunos. Cara, os bichos começavam a chorar no meio da aula, mano. Porque isso é caminho de verdade, isso é caminho de libertação. Cara, se você não pode falar do seu passado, você continua preso falando de Jesus. Eu tava, quando você falava aí, me veio muito assim, a religião ela tirou o senso do futuro te prendendo no passado, né? Todas as vezes que você está preso em um passado, o qual por Jesus já foi perdoado e por nós é usado, como você disse, né, um cetro de justiça, nós nos tornamos seres manipuláveis, né? E aí o meu passado acaba sendo a minha prisão. E as pessoas continuam presas nesse passado por não crer que esse passado ele é só uma história usada para a transformação de outras pessoas. Esses dias a gente estava numa live e me perguntaram, Vini, você acredita que se você não tivesse, né, eu estava contando meu testemunho, se você não tivesse passado por nada que você passou, você seria quem você é? Eu disse sim, com certeza, porque eu trilhei esse caminho e por mais que eu não entendia sobre as coisas de Deus, eu sei que Deus ele tem inúmeras formas de amor, de nos trazer aonde Ele quer que nós possamos estar. E aí as pessoas elas acabam ficando presas nesse lugar chamado passado porque não tem como, não tem a facilidade de resolver ele, não é? Por quê? Porque a autocondenação não é nem a condenação de fora, mas é a autocondenação. A condenação de fora a gente já entende que nós somos perdoados e amém, né? Você que está nos assistindo aí não viva por condenações de quem aponta o dedo para você, né? Quem aponta o dedo para você nunca vai ter a coragem de olhar nos seus olhos e te amar, né? Às vezes a ponta do dedo fala muito das intenções do coração. E aí essas pessoas ficam presas no passado e perdem o senso do futuro. E aí, sobre perder o senso do futuro, me falaram assim, tá, Vini, mas o dia de amanhã pertence a Deus. Por isso mesmo posso ter o senso do futuro. Porque se pertence a Ele e eu realmente sou como Ele é, o futuro então não é só dele, é nosso, porque eu tô lá também. Uhum. E aí a minha decisão para trilhar esse caminho é a decisão de dizer o seguinte, eu não me preocupo com Ele, eu sei que Deus está lá, eu sei que o futuro é lindo porque Jesus está lá, mas eu quero chegar lá. Então, eu olhando para tudo isso, eu percebo o seguinte, quais são as histórias, você disse, né? As histórias que estão dentro de nós, que estão sendo guardadas porque temos medo de compartilhar. Hoje, Cal, eu acordei com esse sentimento de gratidão e já contei minha história algumas vezes aqui, não quero ser repetitivo, mas
de verdade, onde eu quero fazer que as pessoas pensem isso, sabe? Onde você estaria se Jesus não tivesse chocado na tua história em algum momento? Não sei se eu estaria aqui, vivo, não sei como eu seria, o que eu estaria fazendo, sabe? Será que eu seria um escravo de pensamentos sociais, de que eu tenho que crescer assim, fazer isso, aquilo e aquilo, como você disse, né? Do metrô para casa e o cara não tem tempo nem de ir no banheiro. Será que eu seria isso? Será que seria? É bom pensar, porque as possibilidades de quem eu seria me faz valorizar o quem eu sou, É, sabe? exato. Eu olho e falo, cara, será que eu continuaria sendo um drogado? Será que eu continuaria sendo aquele filho que, meu, desrespeitava os pais em todos os momentos? Será que eu estaria morto ou preso, né? E por que que eu estou sendo tão radical assim? Para nos fazer pensar o seguinte: no dia que Jesus chocou na minha história, na sua história, de quem está assistindo aqui, ele mudou todo o trajeto para frente e mudou para trás também. É, Aquele que está em paz com Cristo consegue falar das coisas que se passaram porque já é uma pessoa nova. Então hoje eu posso falar tranquilamente sobre a minha família, sobre a minha história, sobre as minhas dores, porque isso não surte mais efeito em mim. O Isaías já falava isso, em Isaías 43:18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Não viver não significa não falar, né? Não viver não significa não usar isso como realmente um cetro de justiça para que pessoas encontrem a Cristo, né? Jesus, ele foi exaltado no meu passado e por mais que eu não tinha visto ele lá, ele estava lá comigo. Então, ver por esse panorama é entender que não tem como. Eu disse isso ontem e tenho falado isso bastante porque é algo que tem me incomodado, assim. Não tem como eu ter um discurso gracioso e uma vida desgraçada. hum, E aí, o meu discurso gracioso falando do meu passado não é lembrar do passado desgraçado que eu tive. É lembrar do passado que eu tive e me alegrar que um dia a luz de Cristo chocou com a minha realidade e me mudou para sempre. é. Então, isso é magnífico. O pessoal está escrevendo aqui. Já vou deixar uma pergunta aqui da Ju Duarte. O que é plenitude para você, Vini? A Uhum. Marta está dizendo verdade, gratidão a você e ao Vini, porque só esses dias, através de vocês, que eu superei os momentos, as memórias de abuso. Amo vocês. Uau. A Andressa Nunes falando assim: só existe o presente. Nada externo tem poder sobre nós, a não ser que a gente dê poder. O trabalho com imagem é essencial para a terapia. Eu me lembro do meu passado quase como se fosse outra vida. A mudança é impressionante. É isso aí. E a Michelle está perguntando se estou gravando essa preciosidade. Eu não estava gravando no meu áudio. Agora eu comecei a gravar aqui no meu áudio do computador. Mas o que é plenitude para você hoje? No mundo que a gente sabe que, né, não sei se você viu ontem, né, mas o CEO do Angelone, né, se arrebentou no meio, bateu a 300 por hora na frente de um posto de gasolina, a Mercedes dele rachou no meio, literalmente. E aí isso faz o povo pensar, né? Na reportagem estava escrito dinheiro, carros importados, blá 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 e alta velocidade. O que leva a gente a viver assim? O que seria a plenitude que talvez o mundo inteiro corre atrás da sua vida, trabalha por uma merreca? Existe algum caminho mais curto para a plenitude que você acredita? Ou existe um caminho inacessível ainda pelas pessoas? Bom, esses dias eu ouvi algo que eu fiquei meio pensativo. Ouvi o seguinte, falaram para mim, se Jesus estivesse aqui nos tempos de hoje, ele estaria sentado com os ativistas, com as prostitutas, porque ele fazia isso, porque ele era dessa maneira, né? Só que a gente tem que lembrar que aquela foi uma versão de Cristo vindo para aquele tempo. E daí a pergunta é, nós estamos esperando Jesus vir para eu sentar com aqueles que ninguém senta? Ou eu estou entendendo que eu sou o Cristo na terra, então eu tenho essa autonomia de viver a plenitude que ele vivia lá?
Não é olhar para Cristo dos filmes lá com um saco de pano e andando no deserto e falar assim, olha, quando ele voltar vai ser assim. Mas é perceber que a existência não, a essência daquele mesmo Cristo que foi morto na cruz é a mesma essência que está em mim e em você. Então eu entendo que plenitude é você entender a essência de Cristo em nós e equilibrar as áreas em mim para que isso externalize no outro. Plenitude para mim é além do estado perfeito. Plenitude para mim é além de eu crer que a graça era maravilhosa e Jesus ele é bom e eu sou pleno, porque essa palavra é usada em tantas outras religiões, né? Busque a plenitude, eu sou pleno. O que é pleno, não é? É aquilo que tá reto, que está igual, aquilo que está equalizado. Então, plenitude para mim é a crença completa em Jesus, que surte efeito no meu coração e se doa e eu consigo me doar para o próximo. É como a vida fosse os 5 pratinhos do circo e eu conseguisse equilibrar os 5 sem nenhum cair. Só que a diferença é que eu não preciso ficar me esforçando para equilibrar esses pratinhos. Eu preciso crer que Jesus já está lá e ele me traz essa plenitude. Nenhum pratinho quebra. Plenitude, acho que os frutos da plenitude eu consegui trazer para o material, para relacionamentos, amizades, pensamentos. Mas a plenitude é olhar para mim e sentir em paz comigo mesmo. É não sentir medo, é estar bem. E daí a outra pergunta, se existe um caminho mais rápido para isso, um caminho para nós encontrarmos a plenitude, eu acredito que o maior inimigo da plenitude, existem duas palavras, assim, que acho que não é muito falado. O maior inimigo da plenitude vai se chamar vaidade e ego. Porque aquele que é vaidoso em si não consegue ser pleno, ele sempre vai ser desequilibrado. E o ego, para mim, eu troco a palavra ego pela graça egoísta, né? É o cara que crê para si e morre em si. Esse nunca vai encontrar a plenitude. Então, um caminho mais rápido para isso é ser vulnerável, analisar as motivações e intenções e crer completamente em Jesus. Acho que não existe plenitude mais preciosa do que essa, assim. Crer na totalidade de quem Ele é. E para isso, talvez seja necessário desconstruir o que eu aprendi por anos. Talvez seja necessário eu voltar atrás e pedir perdão e, né, organizar meu coração com as pessoas. Por quê? Porque a plenitude vai falar sobre as minhas emoções. A plenitude vai falar sobre o meu coração, sobre a minha crença. A plenitude é muito mais do que good vibes, bons pensamentos. A plenitude é muito mais do que eu tentar ser o Jesus do saco de pano, né? Porque eu acredito, assim, ó, bem com muito temor falo isso, assim. Eu acredito que se Jesus ele volta agora, todos os crentes iriam se assustar como ele iria voltar, encarnado como homem. E falar assim, ué, não era esse Jesus que eu estava esperando. Esse Jesus é parecido com o Cal, esse Jesus é parecido com o Vini, esse Jesus, deixa eu abrir aqui e ver quem está aqui nos assistindo, com a Samara, com o Renan, com a Angel, esse Jesus é parecido com, né, com a Nicole, com a Mariel, com o Jefferson. Esse Jesus é parecido com a Cleo aqui, que está aqui. Um beijo para você. Né? Esse Jesus é parecido com eles. Eu estava esperando o Jesus pleno, queria vir ou da maneira que fizeram ele asiático, negão, ou da maneira que fizeram ele europeu, que eu vi a vida toda na igreja católica. Esse não é o Jesus que ia voltar? Não. Então, Jesus ele só vem quando ele volta, e eu não sei porque eu estou falando isso, mas às vezes a gente está esperando que ele volte assim e aconteça toda a bagunça, né, do Apocalipse. Mas eu acredito que Jesus ele vem, ele só vem falar assim, ó, ei, vocês estão vendo que vocês são como eu sou? E daí eu acredito que Jesus ele vai voltar como um espelho, Cal. Daí eu vou olhar para ele, eu vou me ver, eu vou falar, meu Deus. Você vai olhar para ele, você vai se ver e falar, nossa, que loucura é essa? Eu realmente sou pleno quando eu creio no Espírito Santo. Quando eu me delicio em Jesus. Quando eu olho para ele e eu falo, que alegria é essa?
Quando eu lembro que eu saí lá das trevas e a luz dele chocou na minha realidade e eu fui transformado para sempre. E aí o meu dinheiro, as minhas finanças, os meus negócios, o meu status não são nada perto disso, né? Então, falei trocentas coisas sobre plenitude, mas eu posso resumir em plenitude é o equilíbrio que eu permito o Espírito Santo fazer dentro de mim. Muito bom. É interessante que plenitude, a palavra, a etimologia da palavra, ela vem de plenitudo tis, que fala de espessura, fala de corpulência, de grossura. E na verdade, o sinônimo da palavra perfeição é plenitude. Plenitude e perfeição é sinônimo. Só que a palavra plenitude, ela significa estado inteiro, que é a mesma palavra de integridade. E essas são duas chaves na minha vida que as pessoas às vezes não entendem, mas como é que você vive essa vida? Como que você chegou onde você chegou? Essas duas chaves. Plenitude e integridade sempre foram o norte da minha história. Sempre, sempre. Ontem um amigo meu chegou e falou assim, cara, mas como é que você é um cara que sempre tem que ser do teu jeito. E a maioria das vezes você ganha quando tem que ser do teu jeito. Daí ele estava falando de outros dois caras que também tem que ser do jeito deles, por isso que ele não caminha junto. Ele falou, então qual que é a diferença de você e deles? Eles também podem ser do jeito deles. Eu falei, só que aí que tá. Qual que é o meu jeito? E o meu jeito, eu sempre me orientei o estado de como deveria ser. Como que deveria ser? Então esse é o meu jeito. Se você chegar para mim com um argumento que derrube o jeito que deveria ser, eu me converto o coração a você. Por quê? Porque eu não quero fazer uma coisa que seja do meu jeito, culturalmente falando. Ai, não, mas no meu gosto, a minha opinião, cara, que se dane minha opinião, eu quero saber como que é para ser. Como que é para ser? Família é para ser assim? Então vai ser assim. Até que alguém venha e prova o contrário e fala, ó, você está injusto na tua família. A estrutura familiar funciona assado. E aí é interessante que as pessoas estão longe da plenitude porque elas nunca estiveram perto da integridade. Meu Deus. Não tem como você ter plenitude sem integridade. Não tem como. Um dos 3 valores, o primeiro valor da Igreja no Cinema por 6 anos, é o que eu tento falar de todo o coração. Integridade, integridade, integridade. Ai, pastor, mas Deus me ama como eu sou. Então tá bom, então beleza. Só que você não tem plenitude. Como você está, não tem plenitude em permanecer como você está. E vale lembrar aqui uma coisa, Vini. Você falou assim, Jesus ele estaria sentado com o ativista, Jesus estaria sentado com o LGBT. Não, não. O ativista estaria sentado com Jesus. Isso. O LGBT estaria sentado com Jesus. Uhum. Inclusive, quando Jesus vai para casa de Zaqueu, é Zaqueu que entra no rolê de Jesus. É Jesus que dá destino para o rolê. E aqui que está perdido. Os crentes estão sentando com os ativistas. E esse é o problema. Que a autoridade está na mesa de quem te colocou sentado. E a gente não tem capacidade de colocar o LGBT na nossa mesa por autoridade. Então a gente senta na mesa deles, pede um banquinho. Ó, tem um banquinho para mim ali. E, cara, não vai ter autoridade. Quando você senta na mesa de alguém, a voz é de quem está falando. E um dia lá atrás eu falei assim, ó, o Salmo 1 ele diz assim, como é que começa? Salmo número 1. Salmo número 1, vou abrir aqui. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não te detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Isso. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o ponto. O erro não está que a gente não pode sentar na roda dos escarnecedores. O erro está que os escarnecedores têm que sentar na nossa roda. A gente precisa entender quem que é o dono da roda. A gente tem que entender qual que é a ética daquela roda. Porque a roda que eu sento na faculdade tem uma ética da roda que eles sentam dentro da minha empresa. Cara, um dia o meu irmão ele foi na minha empresa e ele me chamava para fora e falava, não, vem aqui fora. Vem aqui fora que eu vou falar de igual para igual. Aí dentro você que manda. Aí dentro você que... Mas vem aqui fora. É que eu tô no teu território, por isso que você não escuta o que eu tô te falando.
Mas se você sair pro meu território, você vai... E aquilo ali me chamou a atenção. Eu falei, cara, meu irmão, ele é gênio, velho. Porque meu irmão entendeu a ética. Quando você pede um banquinho na mesa dos outros, você é o talmidim. Você é o aprendiz. Agora, quando o outro pede o banquinho na sua mesa, nisso há glória. Só que tem que ter cueca para aguentar essa mesa. Tem que comer feijão para ter a mesa. Né? E eu creio sim que a gente precisa colocar Zaqueu na mesa, a gente precisa colocar a viúva, a mulher flagrada em adultério na mesa, a gente tem que colocar Mefibosete na mesa, os amputados na mesa. Cara, se a mesa é tua, você vai ter medo que alguém venha e muda a tua mesa? Não tem. Tá até aberto aqui, ó. Deixa eu ler aqui a parábola da grande ceia. Isso acho que resolve, isso que você disse, resolve um problemão, né? Muitas pessoas me perguntam assim, Vini, mas eu tô indo lá para influenciar. Eu vou naquele ambiente lá porque eu sou luz lá. Não, eu vou lá porque eu sou crente. Não, eu vou lá, essa é a pior. Eu vou lá e eu não bebo quando eles bebem. E aí eu respondi, né? Eu falei, se você tá tanto indo influenciar, por que que essas pessoas não vêm no teu ambiente? Por que que essas pessoas não vêm no teu rolê, né? Por que que essas pessoas não vêm até você? E por que que você tem que ir lá? Se você propõe algo diferente para elas, elas vão ir por conta de você ou você está indo para tentar ser o crente descolado, né? Ah, não, mas isso é religiosidade. Tá, chame como quiser. Mas eu sei que as pessoas elas vêm até a mim porque eu ofereço para elas um ambiente seguro, onde o que é conversado ali morre ali. Muito bom. E daí Jesus já estava falando disso, né? Na parábola da grande ceia, que como você me apresentou no começo do projeto Mesa, né? É um texto que, para mim, explica muitas coisas. Toda vez a gente acha, né, na parábola coisas novas. Mas enfim, quero ler aqui, ó. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, Jesus falando: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque já está tudo preparado. Não obstante, todos então começaram a ignorá-lo. E o primeiro disse: Meu Deus, comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-te que tenhas por excluído. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo que tenha também me excluído. Outro disse: Casei-me, por isso não posso ir. Voltando então, o servo contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o senhor: Feito está como mandaste, e ainda tem lugar. Respondeu-lhe o senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Pois vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Talvez nós estamos convidando as pessoas erradas para sentar nas nossas mesas. E aí essas pessoas, elas tinham ocupações as quais impediam elas de ver que estava tudo pronto no reino dos céus. Um colocou a desculpa no seu casamento, o outro no seu dinheiro, e o outro aqui colocou nos seus campos, né? E aí, essa é a pergunta que eu faço. Qual é o critério que eu estou usando para estar com aquelas pessoas? Muitas pessoas, Cal, e você pode falar muito mais isso que eu, nos chamam para sentar à mesa pelo nosso talento, por aquilo que a gente faz. Imagino eu no começo da igreja no cinema, uma igreja no cinema, quantas pessoas falam, não, o Cal tem que estar aqui, porque olha só esse projeto sinistro. Mas as pessoas que vão continuar nas nossas mesas são aquelas que acreditam em quem nós somos. E aí eu entendo que Jesus ele pega e a gente pode tirar 1000 analogias dessa passagem. Ele fala o seguinte: aqueles não vão sentar aqui. Eu vim para os judeus, eles não me aceitaram. Então os gentios eles vão provar daquilo que eu preparei, porque já está tudo pronto. Ele fala aqui, ó: Vinde porque já está tudo preparado.
E aí ele fala, sai pelos caminhos e obriga todos a entrar, né? E é engraçado que ele usa o termo pobres, aleijados, cegos e coxos. E daí o que não se considera pobre, o que não se considera aleijado, o que não se considera cego e coxo, fala, não, eu não preciso estar na mesa de Jesus então, porque eu tenho dinheiro, eu tenho um bom casamento, eu tenho campo, sou milionário, tenho uma empresa legal. Não preciso. Só que Jesus não estava falando aqui, eu entendo, do estado atual dessas pessoas. Ó, você não vê, você senta aqui. Jesus estava falando do estado espiritual dessas pessoas. Porque muitas pessoas, e eu isso aprendi com você, muitas pessoas começam as suas vidas colocando a sua vida naquilo. Então, a pessoa vai casar e aí ela casa pelo dinheiro. Então, acabou o dinheiro, acabou o casamento. A pessoa vai casar, ela casa pelo status. Acabou o status, acabou o casamento. A pessoa entra no ministério porque vai ter uma oportunidade. Acabou a oportunidade, ela sai do ministério. E aí Jesus está falando o seguinte, vocês aí todos, de alguma maneira vocês podem ser pobres de espírito e o que vocês mais têm é dinheiro. De alguma maneira vocês podem estar caminhando, mas vocês são aleijados, vocês não conseguem ir de um lugar para o outro sem mancar, sem murmurar, sem falar nada. Vocês aí podem estar vendo tantas coisas, mas você não consegue me ver, você é cego. E você aí está tentando lutar com a sua força e você se tornou um coxo, mas a força que eu te ofereço é a minha força. Então, Jesus ele prepara uma mesa e uma grande ceia. Ele fala que tudo está pronto para que realmente as pessoas venham até essa mesa. E aí nós que anunciamos a mensagem, Amém. nós estamos dizendo o seguinte, ei, vem para cá, vem para a mesa. Amém. E aí eu entendo que eu não preciso ir lá e... Não, a única coisa que eu não faço é beber. Tá, mas e aí? Sabe o que é pequeno né? O que é interessante nisso? O que é atraente numa mesa? O que leva sempre as pessoas à mesa? É a fome que está dentro delas. Uma mesa não é atrativa e não precisa ser. Às vezes a gente tenta enfeitar demais a mesa, faz que nem aquelas mesas de casamento, mesas de bolo, entendeu? Pensa que é, na verdade, o que impressiona os olhos, mas na verdade é o que sustenta a fome. Então, tem 50 segundos aqui, ó. Nossa. A gente vai voltar forte, né? A Angel tem 50 Essa eu tenho que anotar aqui. Tem 50 segundos, vai cair aqui. A Angel, Deus nunca errou na nossa história, mas ele pega até a desgraça que aconteceu conosco e torna em história de verdade, história de vitória. A Su da Ilha, a Suzana, ela fala, eu consegui usar meu passado como um estrado para os meus pés, e isso mudou radicalmente a minha vida. A Simone, ela está dizendo, eu sinto saudades do meu passado, isso é ruim? A gente vai voltar com essa pergunta aqui, que é muito capciosa. Depois que conheci minha vida... Essa é boa de responder. Depois que conheci a Deus, minha vida mudou drasticamente, mas eu sinto saudade do meu passado. Que honestidade, que sinceridade. Vamos lá, eu já volto.